Olá, gente amiga, Deus abençoe a vida, a casa e a família de cada um de vocês. Obrigado pelo privilégio de me receberem. Agradeço a Deus por poder compartilhar mais uma vez com vocês da palavra do Senhor, e eu espero que seja verdadeiramente um tempo de edificação pessoal. No livro de Salmos, capítulo 14, no verso número 2 em diante, diz: do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todas as pessoas, todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Esse salmo de Davi, Salmo 14, do verso 2 até o verso 4, o mesmo teor aparece também no Salmo de número 11, no verso 4, aparece no Salmo 33, dos versos 13 a 15, e no Salmo 53, verso 2. Todos esses salmos têm algo em comum, dizendo que Deus, Ele olha dos céus, Ele busca pessoas que o buscam, Ele busca pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E o que Deus encontra? Ele encontra maldade, Ele encontra perversão, Ele encontra pessoas andando no pecado, andando erroneamente. A pergunta que eu faço na abertura desses nossos trabalhos é: o que Deus vê quando Ele olha para você? O que Deus vê quando Ele olha para a minha vida? O que Deus vê quando Ele olha para a sua casa? O que Deus vê quando Ele olha para a sua família? O que Deus enxerga quando Ele está olhando para nós? Eu espero sinceramente que Deus encontre adoradores. Eu espero que Deus encontre pessoas que o agradem na sua forma de vida. Eu espero que Deus encontre em mim e Ele encontre em você uma pessoa capaz de aborrecer ao mundo e o pecado para andar com o Senhor em total espírito de santidade. Esse é o meu desejo. Eu quero orar com você. Senhor amado, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de poder entregar esta palavra, de fazer esse irmão, essa irmã refletir, pensar na tua palavra. Eu te agradeço, Deus, porque os teus olhos estão colocados sobre nós. Eu te agradeço porque o Senhor, neste exato momento, está buscando pessoas que te buscam, pessoas que te honrem, pessoas que saibam fazer a boa escolha de aborrecer o pecado, de deixar o pecado e de andar em total santidade como o Senhor. Nos dias em que nós vivemos, onde a maldade tem se multiplicado, encontra, Deus, pessoas tementes, encontra, Deus, pessoas com um coração totalmente voltado para o Senhor, totalmente voltado para Ti. Eu peço, ó Deus, a intermediação do Teu Espírito Santo, Pai, para que toda palavra possa ser ampla e profundamente compreendida, conhecida e depois divulgada, Senhor. Cumpre, Pai amado, o Teu plano e o Teu propósito nesta vida, nesta casa, nesta família. Oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Os irmãos que têm acompanhado aquilo que nós temos veiculado nesses últimos cultos virtuais, podem ter percebido que eu tenho falado sobre o propósito de Deus. Por mais surrado, por mais batido que esteja, propósito é sempre propósito, e o propósito é algo que está no coração de Deus. Deus continua com o seu intento de encontrar pessoas segundo o seu coração, pessoas que o busquem em espírito e em verdade. Eu quero partir de um texto hoje do Antigo Testamento, no livro de Gênesis, capítulo 6. 2 versículos, o versículo 8 e o versículo 9, aonde nós lemos o seguinte: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Uma breve história, mas muito sintomática, muito profunda. Deus, Ele criou o homem com um propósito. Nós temos visto nos últimos 2 cultos que Deus criou o homem e a mulher com um propósito relacional. Nós somos seres
relacionais. Nós fomos criados para nos relacionarmos com o Criador. Fomos criados para relacionamento com o Pai. Quando nós olhamos para os primeiros capítulos da Bíblia, nós percebemos que o pecado ele entrou na raça humana, na história humana, e o pecado nos afastou, ou afastou o homem criado para relacionamento, afastou este homem do propósito de Deus, afastou esse homem. O pecado foi o intruso que afastou, que quebrou a comunhão, que quebrou a intimidade. E a impressão que eu tenho quando eu leio, quando eu estudo a Bíblia, é que buscar a Deus ou agradar a Deus se tornou exceção. Como assim, pastor? Bem, eu vou te mostrar algumas coisas. Se você tiver uma Bíblia, e eu gosto disso, de folhear muito a palavra do Senhor, no capítulo 4 de Gênesis, também no verso 4, há uma contraposição entre dois irmãos, Abel e Caim. É o primeiro texto que nos fala de uma exceção. A regra seria que o homem buscasse a Deus e se relacionasse com Ele. Mas o que nós vemos aqui é o seguinte: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste uma oferta ao Senhor. E o texto diz: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Eu não quero entrar aqui na questão da oferta. O ponto de concentração aqui é no fato de que Deus se agradou de Abel. Por quê? Porque o seu coração era diferente, porque a sua vivência era diferente, porque no seu coração não havia arrogância, porque no seu coração não havia vaidade, porque no seu coração não havia inveja, porque no seu coração não havia mágoa. O seu coração era inteiro do Senhor. Deus se agradava da vida de Abel e não se agradava da vida de Caim. A Caim trouxe uma oferta qualquer, ou seja, Deus para ele era qualquer coisa. Era qualquer pessoa. E para Abel, Deus era o seu pai, Deus era o seu Senhor, era o seu Criador. E ele queria fazer algo importante, algo especial, e tributar algo especial ao Senhor. O outro exemplo está no capítulo 5 de Gênesis. Vai acompanhando na sua Bíblia, por favor. Capítulo 5, verso 22, que nos fala de um homem, de uma pessoa chamada Enoque. E diz o texto: andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, verso 24, capítulo 5 de Gênesis. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Deus olhou do céu, como nós vimos na abertura. Deus olhou do céu e viu Abel. Deus olhou do céu e viu Enoque. Deus olhou do céu e viu em Abel algo especial. Deus olhou do céu e viu em Enoque algo especial. O autor de Hebreus, no capítulo 11, no verso 5, ele diz que Enoque recebeu o testemunho de haver agradado a Deus. Eu gosto dessa frase. Ele agradou ao Senhor. A forma de vida de Enoque no meio de uma geração culpável, de uma geração cheia de pecado, foi de presença do Senhor. A vida de Enoque foi uma vida de encher os olhos. Deus olhou e disse: eu preciso trazer esta pessoa para perto de mim, eu quero ele aqui no céu. Enoque não provou a morte, Enoque não experimentou a morte, como Elias o profeta não experimentou a morte. Enoque foi um dos poucos que foi direto para a presença do Senhor. Neste capítulo 6 que nós lemos, capítulo 6, eu estou falando no verso de número 8, nós temos a história de Noé, muito parecida com a história de Abel, muito parecida com a história de Enoque, porque diz que Noé andava com Deus, ele se relacionava com Deus. Por que eu estou dando acento nessa questão? Por que eu estou colocando aqui o acento? Porque neste capítulo 6 de Gênesis, no verso 5 diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Presta atenção no que eu estou dizendo. A maldade do homem havia se multiplicado. A maldade do homem se multiplicou tanto na terra, e que era continuamente mal
todo o desígnio do seu coração. Deus olhou e viu que o pecado não havia apenas entrado na raça humana, não havia apenas entrado na história do homem, mas aquele pecado, ele havia se multiplicado muito. O homem, ele deixou de se relacionar com Deus para se relacionar com a criatura. Presta atenção que isso aqui é muito profundo. O homem perdeu a verticalidade para se concentrar na horizontalidade. O homem perdeu a intimidade e o relacionamento com Deus para se concentrar no relacionamento com a criatura. Quando ele perdeu o referencial de Deus, ele foi capaz de fazer e de cometer as maiores atrocidades e as maiores barbaridades. Aquilo que o homem passou a fazer, passou a ser referencial. Então não havia limites para a maldade, não havia limites para o pecado, não havia limites para fazer aquilo que desagradava a Deus. O homem perdeu a comunhão com o Senhor e decidiu concentrar-se na comunhão com as pessoas. O pecado foi aumentando, foi multiplicando, e o verso 6 do capítulo 6 diz que Deus se arrependeu. Uma das poucas vezes que na Bíblia menciona que Deus se arrependeu de alguma coisa. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou no coração. O homem criado com um propósito definido, o homem criado com um propósito de relacionamento com o Criador. Esse homem caiu tanto em pecado que Deus se arrependeu de tê-lo feito. Isso lhe pesou no coração. Verso 7 diz o seguinte: disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o animal, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. A dor no coração de Deus foi tão grande, mas tão grande, que ele resolveu aniquilar, destruir o homem. Verso 13, então disse Deus, estou no capítulo 6 de Gênesis, verso número 13. Então disse Deus a Noé: resolvi, ou seja, tomei uma decisão, me pesou no coração, um arrependimento me veio, e eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. A pergunta que eu me faço, e você deve estar fazendo também: por que razão Deus foi até este homem chamado Noé e lhe disse: eu vou destruir a raça humana? Porque Deus falou com Noé. Porque Noé e a sua casa, Noé e a sua família, e isso é algo terrível. Somente aquele homem, somente aquela família tinha temor de Deus nos seus corações. Somente eles, somente eles, no meio de toda aquela terra, de toda aquela geração, mantiveram a chama de um relacionamento vivo, diário e assíduo com o Senhor. Somente este homem foi preservado, somente este homem foi alvo dos olhares de Deus, somente aquela casa, somente aquela família, porque havia temor do Senhor, porque havia amor pelo Senhor, porque se relacionavam com o Senhor. Somente aquela família foi alvo da graça, foi alvo da misericórdia do Senhor. O que chamava tanto a atenção de Deus? Sabemos de Abel, sabemos de Enoque, mas o que chamava tanto a atenção de Deus na vida de Noé? Tem 4 coisas que eu queria trazer para você neste momento, para que você pense. A primeira delas, provavelmente chamava a atenção o seu estilo de vida santificado, o seu estilo de vida santo. O verso 8 que nós lemos diz: porém, e eu sempre ensino na igreja, que nenhuma palavra está na Bíblia por acaso. Se a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, e eu creio que é, até mesmo as vírgulas, até mesmo um ponto de interrogação, de exclamação, e até mesmo um porém é sintomático. Porém, Noé achou graça. Esse porém, ele faz uma contraposição com aquilo que está sendo exposto acima. O contexto
nos fala de um arrependimento da parte do Senhor, porque o pecado estava superabundando, porque o pecado estava se multiplicando. Porém, ou seja, em contrapartida, no meio de tudo isso, havia um homem chamado Noé, e este Noé achou graça diante dos olhos do Senhor. Noé agradou aos olhos do Pai, ou seja, ele manteve o seu relacionamento vertical, ele manteve a verticalidade como seu propósito principal. O seu coração era inteiro do Senhor. E eu vou te mostrar alguns detalhes depois, aonde isso transparece claramente. Eu quero repetir a frase: o seu coração era inteiro do Senhor. A pergunta que eu faço neste momento é: o seu coração é inteiramente do Senhor? A pergunta que eu te faço, eu quero que você pense é: o seu relacionamento com Deus continua importante no meio de tantas propostas, no meio de tanto pecado, no meio de tanta coisa errada, no meio de tanta confusão? O seu relacionamento com Deus continua importante. Noé manteve o seu relacionamento com o Senhor. Capítulo 7, verso 1, disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço, olha o que Deus está falando, reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Eu reconheço. Uma coisa é aquilo que as pessoas falam de nós. Uma coisa é aquilo que o seu vizinho fala. Uma coisa é aquilo que o seu pastor fala. Uma coisa é o que sua esposa diz, o que os seus filhos falam. Mas quando o Senhor fala, é diferente. Deus está dizendo para Noé: eu reconheço que você tem andado diante de mim em justiça. Eu reconheço que você tem andado e tem sido justo diante dos homens. Eu reconheço. Deus viu, Ele olhou dos céus e viu esta primazia, este primeiro lugar que Ele ocupava no coração de Noé. Então, a primeira coisa que chama atenção na vida de Noé era o seu estilo de vida santo. Em contraposição ao pecado, ele mantinha a sua santidade. E eu creio que este seja um grande desafio para nós nesses dias. Manter a nossa santidade, manter os nossos princípios, manter os nossos valores no meio de uma geração que tem primado pelo pecado, no meio de uma geração que tem se afastado do Senhor, que tem optado por caminhos errados, por caminhos errôneos. Segunda coisa, chama a atenção o seu estilo de vida justo e íntegro. Mas não tem a ver com santidade? Sim, está relacionado à santidade. Na verdade, eu diria que o estilo de vida justo e íntegro é uma consequência do relacionamento de santidade. A justiça, a integridade e a retidão tem a ver com aquilo que nós fazemos diante dos homens, diante das pessoas. O texto que nós lemos de Gênesis capítulo 6, verso 9, diz que a história de Noé era esta: ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E no capítulo 7, que nós lemos agora há pouquinho, Deus disse: eu reconheço que tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Ou seja, Deus falava isso: você está vivendo de forma reta diante dos homens, diante das pessoas. Então a sua santidade chamava a atenção, a sua retidão moral, a sua justiça chamava a atenção entre as pessoas com as quais ele convivia. Nós precisamos nos questionar acerca disso. Como tem sido a nossa vivência perante as pessoas? Como tem sido os nossos padrões morais? Como tem sido o nosso padrão de justiça perante as pessoas que nos observam? Santidade diante de Deus, verticalidade. Justiça diante dos homens, horizontalidade. O nosso testemunho, ele começa com o nosso relacionamento com Deus e ele termina no nosso relacionamento com as pessoas. Simples assim. Terceira coisa que chama a atenção na vida deste homem era naturalmente a sua intimidade com Deus.
O texto diz que Noé andava com Deus. E quando a Bíblia fala de andar com Deus, é a mesma coisa de Enoque. Noé andava com Deus. Ou seja, não estamos falando de algo esporádico, não estamos falando de algo momentâneo. A Bíblia não quer acentuar momentos, presta atenção. A Bíblia não acentua momentos. Momentos são passageiros. Os momentos passam. Não é que não sejam importantes, mas os momentos passam. Mas o nosso relacionamento de intimidade, ele permanece com o Criador, ele permanece com o Senhor. A ideia que o texto dá, quando diz que Enoque andava com Deus, que Noé andava com Deus, é de um relacionamento contínuo e diário, era uma coisa perene. O que acontece muito nos nossos dias? As pessoas vão para a igreja, elas vão para um culto e falam: nossa, que bênção, que maravilha, Deus moveu, Deus estava ali. Momentos. Mas passando dali, cessa aquele momento, a vida volta ao normal, a rotina volta ao normal. E a pessoa perde a graça, a pessoa perde a fé, a pessoa perde a esperança, se molda ao mundo e às paixões que há neste mundo. Mas aquele que se relaciona com o Senhor, que tem intimidade com o Senhor, ele não vive de um momento, seja da sua oração, seja da leitura da palavra, seja de um momento, um culto, mas ele é o que é, 24 horas por dia. Ele é o que é dentro da igreja, ele é o que é fora da igreja, ele é o que é no seu relacionamento familiar, com o seu relacionamento com a sua esposa, no seu relacionamento com seus filhos, ele é o que é no seu relacionamento com o patrão, ele é o que é dentro do supermercado, ele é o que é no posto de gasolina, ele é o que é. É crente, é cristão, é discípulo, anda com o Senhor. É diferente de momentos, não viva de momentos. Não viva dos momentos, não viva das experiências. As experiências passam, as experiências ficam no passado. Mas o seu relacionamento diário e íntimo com o Senhor perdura, permanece até a eternidade. Preste atenção neste detalhe. Devemos buscar ao Senhor não por causa dos nossos problemas, não por causa das nossas necessidades. Todos nós passamos por angústias, todos nós passamos por problemas e invariavelmente nós vamos recorrer, nós vamos buscar a face do Senhor. Mas o que eu quero frisar nesse momento é que a nossa busca pelo Senhor, ela precisa ser por prazer, ela precisa ser por alegria e não devido, oriundo, ocasionado por um problema ou uma dificuldade que estejamos passando. A quarta coisa que me chama a atenção na vida de Noé é a sua confiança nos propósitos de Deus. Qual é o propósito de Deus na vida de Noé? Ou qual era o propósito? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Qual é o propósito de Deus na sua vida? Precisamos pensar, refletir profundamente, seriamente sobre isso. Capítulo 6, verso 18, diz o seguinte: contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Qual era o propósito de Deus para a vida de Noé? O propósito de Deus era que ele preservasse os justos, seria somente a sua casa, seria somente a sua família. Deus destruiria os ímpios por meio de um dilúvio, capítulo 6, verso 17. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. Ou seja, Deus tinha um propósito para Noé, que era preservá-lo, preservar sua família, preservar sua casa e destruir toda a terra devido ao aumento do pecado. Como ele preservaria a vida de Noé, a sua casa e a sua família? Capítulo 6, verso 14. Deus disse para ele: olha, faça uma arca. Você vai fazer uma arca e nesta arca você vai colocar a sua família e vai colocar pelo menos um casal de cada espécie de animais, de répteis, de aves. Deu as especificações dizendo: olha, você vai fazer esta arca de tábuas de cipreste, né, com compartimentos, vai calafetar com betume por dentro e por fora, né? Você vai fazer da seguinte maneira: 300 côvados será o comprimento. Um côvado é
mais ou menos essa distância da ponta do dedo até o cotovelo, em torno de 47,5 centímetros. Vamos arredondar para 50 centímetros, ou seja, você vai fazer uma arca de 150 metros, você vai fazer uma arca de 50, né, de largura, ou seja, 25 metros, e de altura 30 côvados, ou seja, 15 metros de altura. Farás ao seu redor uma abertura de um côvado de alto, a porta da arca colocarás lateralmente, farás pavimentos na arca, um embaixo, um segundo e um terceiro. Ou seja, Deus disse: você vai fazer uma arca e ela vai ter estas e estas e estas especificações. Noé, ele prontamente obedeceu. Capítulo 6, verso 22. Eu estou falando sobre um homem que resolveu exercitar a sua confiança nos propósitos de Deus, por mais absurdas que tenham sido estas prescrições. Capítulo 6, o verso 22, e diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo, e tudo é tudo, consoante a tudo o que Deus lhe ordenara. Capítulo 7, verso 5, diz: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Noé obedeceu ao mandamento do Senhor, aos propósitos do Senhor. Ou seja, ele exercitou uma obediência exata. Havia prontidão, escute, havia prontidão para a obediência no seu coração. Uma obediência atrasada é desobediência. Uau! Vou repetir. Uma obediência atrasada é desobediência. No momento em que Deus falou ao coração daquele homem, ele prontamente obedeceu. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 7, aonde está a descrição de todos os heróis da fé, fala que Noé agiu por fé. Ele agiu por fé. E nós precisamos agir por fé em tudo aquilo que nós fazemos, porque não há outra maneira de agradar a Deus, segundo Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Noé agiu por fé. Quais seriam, e eu quero encerrar com isso, as dificuldades que Noé teria para agir por fé? Porque você sabe, você entende isso. Todas as vezes que você toma o propósito de agir por fé e não por aquilo que seguia. A nossa tendência é agir por aquilo que nós vemos. Mas todas as vezes que você toma a decisão de agir por fé, as dificuldades vão aumentar, elas vão aparecer. A primeira grande dificuldade de Noé agir por fé era que ele era um lavrador. Mas o que tem isso a ver, gente? O lavrador, ele conhece campo, ele conhece terra, ele conhece barro. Ele conhece o que é capim, ele conhece o que é inso. O lavrador, ele conhece de plantar, ele conhece de arar, de trabalhar a terra. E Deus disse para ele: olha, você vai fazer uma arca de cipreste. Então, Noé, ele tinha essa dificuldade de saber, mas o que é um cipreste? O que é uma aroeira? O que é uma embuia? O que é um mogno? O que é um angelim? Ele tinha que saber diferenciar uma árvore da outra. O que era uma madeira boa? Para que a madeira se prestava? Se ela flutuaria ou não? Então, para agir por fé, a primeira dificuldade que ele teve era essa. Ele era um lavrador que teve que migrar para um trabalho que ele não tinha noção. Para poder obedecer a Deus, ele teve que agir assim. Colocar betume, trabalhar betume, o que era isso? Entender de arquitetura, de engenharia, de projeto de primeiro andar, de segundo andar, de terceiro andar, de porta, de janela. Pensa comigo, reflete um pouquinho. Agir por fé dentro da sua área de domínio é muito fácil, porque você vai estar acostumado àquilo. Mas agir por fé dentro de uma área que você não domina, que você não conhece, é muito difícil. Segunda coisa, esse homem nunca tinha visto chuva. Como assim? A Bíblia diz que não havia chovido sobre a terra até esse tempo.
apenas uma neblina todas as noites, um sereno caía sobre a terra, umedecia a terra. Aí Deus vem e fala para ele: olha, você vai fazer uma arca, porque eu vou fazer chover. Chuva? O que é chuva, Deus? Ah, tá, esqueci de falar isso para você. Chuva é água que desce do céu. Aí o cara nunca viu chuva, e na primeira vez que ele vê chuva, é tanta chuva que inunda a terra, que cobre toda a terra, que mata todo ser vivo. Olha a dificuldade de agir por fé. Lavrador nunca tinha visto chuva. Outra coisa, como é que aquele enorme barco, aquela enorme arca de 150 metros de comprimento, de 25 metros de largura, de 15 metros de altura, com vários animais leves, pesados, como que aquilo iria flutuar se ele estava a centenas de quilômetros do primeiro oceano? Agir por fé. Olha a dificuldade. Quarto lugar, como reunir todos os animais, um casal de cada espécie, pelo menos, dentro da arca. O leão, o leão, só vem para cá. Como reunir esses animais? Que técnica ele teria que usar? Como isso aconteceria? Agir por fé. Quando não se conhece, quando não se domina, esse é o desafio. A fé é a certeza de coisas que nós não vemos, é convicção de fatos que nós estamos esperando. Nós não sabemos como vai ser, mas Deus vai fazer. Isto é fé. Eu não vejo, eu não enxergo, mas Deus está trazendo a luz, Ele está gerando na eternidade. É com Ele, é com o Senhor, é com Deus, não é comigo, não é com você, não é pela nossa habilidade. Fé é isso. Como agir por fé? Talvez a maior dificuldade seria o tempo. Em quinto lugar, a demora na construção. Eu não sei precisar quanto tempo passou Noé construindo aquela arca. Alguns estudiosos dizem que foi algo em torno de 100 anos. O que eu consigo ver na Bíblia é que no capítulo 5, no verso 32, diz que Noé tinha 500 anos e ele gerou a Sem, Cão e Jafé. Então o que eu posso dizer é que a partir da geração dos seus filhos, com 500 anos de idade, chegamos no capítulo 7, no verso 6, que diz o seguinte: Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Se ele passou 100 anos construindo a arca, eu não sei. Sei que da geração dos seus filhos até o término da construção da arca passaram-se 100 anos. O que eu posso dizer é que grande parte da vida de Noé, ele passou construindo um projeto de Deus. Deus gerou aquele projeto, Deus construiu aquele projeto, Deus imaginou aquele projeto e trouxe à terra para que Noé exercitasse, para que ele e a sua família pudessem ser salvos. O tempo entre a construção e a conclusão, esse é um tempo que pode ser desesperador. Você está ali batendo martelo, cortando madeira, arrastando madeira, os filhos olhando: pai, o que o senhor está fazendo? Ah, eu estou construindo uma arca para o Senhor. A população, as pessoas na zombaria, no escárnio: o que você está fazendo? Não, eu estou fazendo uma arca, Deus mandou eu fazer uma arca. Mas e água? Mas e como vai ser? Para que é isso? Ah, é para os justos. A zombaria, o escárnio, esse tempo de espera entre o início da obra e a conclusão, entre a manifestação do propósito de Deus e a conclusão do propósito de Deus. Gente, isso para algumas pessoas é devastador. Elas não têm paciência, elas não sabem esperar, elas não sabem perseverar, elas acham que Deus tem que fazer amanhã, ou hoje ainda, se for possível. E Deus tem um tempo para todas as coisas. O meu discipulador, ele diz que nós temos que ler mais o livro de Eclesiastes. Ele diz que nós temos que ler que há um tempo e há um propósito para todas as coisas debaixo da terra. Um tempo que é de Deus, não é meu, não é seu, não é nosso. Eu não exijo, eu espero. Eu espero em amor, eu espero em paciência. Um ano e 10 dias Noé passou dentro daquela arca.
capítulo 7, verso 11, diz que no ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Parece que brotou água de tudo que é lado. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias, guardem esses números, do segundo mês. E aí nós vamos lá para o capítulo 8, o verso 13 e o verso 14. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se cessaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27, não aos 17, aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Noé passou 1 ano e 10 dias dentro daquela arca, com todos aqueles animais e com toda a sua família. Pois bem, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos completando nesta semana 1 ano de pandemia. 1 ano que nós estamos enclausurados, 1 ano que nós estamos fechados. 1 ano em que muitas pessoas partiram, 1 ano em que vidas preciosas foram ceifadas. Passamos 1 ano, e vamos completar 1 ano e 10 dias já, cercado de pessoas da nossa casa, da nossa família, e eu fico imaginando como seria conviver confinadamente dentro de uma arca, chovendo o tempo todo, cheio de animais, um fedendo, outro cheirando, um mugindo, outro coachando, um se esgueirando, outro voando, jeitos diferentes, cheiros diferentes, comidas diferentes. 1 ano e 10 dias fechados dentro daquela arca. Que desgaste, que estresse, que angústia. E Deus como seu propósito estabelecido. Deus como seu propósito estabelecido de preservar aquela família. Como tem sido, e eu quero que você reflita sobre isso, o seu convívio dentro de casa. Como tem sido a sua vivência de fé. Como você tem esperado o cumprimento dos propósitos de Deus. Com paciência ou com reclamação e murmuração. Lembre que Deus está preservando você. Lembre que Deus está guardando você. Lembre-se que se você está com vida neste momento, é Deus te cuidando. É Deus amando você. É Deus te preservando para um propósito maior. Eu disse há pouco para uma irmã querida, eu disse, seu marido, quando ele sair daquele hospital, ele vai sair uma pessoa diferente. Ele vai sair uma pessoa renovada. Ele vai sair uma pessoa transformada. Ele vai sair uma pessoa com novos valores, com novos propósitos, entendendo por que Deus o preservou, por que Deus o guardou, porque tem algo nobre reservado para ele depois do hospital. E eu quero dizer para você que a vida depois da arca, a vida depois do hospital, a vida depois da dor, a vida inclusive depois da morte, porque a nossa vida é eterna, a nossa vida é com o Senhor. Se nós morrermos, nós vamos para o Pai e estaremos para sempre com o Senhor. A vida, meu irmão, a vida para você, se cheira, se fede, se grita, se rumina, não importa. São as pessoas da sua casa, são as pessoas da sua família, são as pessoas que Deus te deu. Valorize essas vidas, estão pulsando, estão vivendo, porque Deus preservou, porque Deus guardou. Deus tem me guardado. E se Ele tem me guardado, é porque tem algo muito grande ainda para a minha vida. Quando eu estava deitado, eu já disse isso na igreja, naquela maca, 5 horas deitado, infartado, eu lembrei daquele hino de Nani Azevedo, aonde ele diz, eu não morrerei, enquanto o Senhor não cumprir todos os sonhos, todos os planos, todos os propósitos, tudo aquilo que Ele sonhou para mim.
Deus está me guardando e está guardando você, porque Ele tem algo grande e muito grande guardado, reservado, para que você cumpra nesse tempo final. Ele fez isso com Noé, porque Noé achou graça aos seus olhos, porque Noé agradou o seu coração. Deus está olhando para mim, Deus está olhando para a arca da nossa casa. O que é que Deus está vendo? O que é que Ele está encontrando? Eu espero que Ele encontre gente de fé. Eu espero que Ele encontre gente de esperança. Eu espero que Ele encontre pessoas que saibam dizer: sim, Senhor, nunca trabalhei com isso, nunca fiz isso, foge da minha alçada, mas eu confiarei em Ti, eu confio no Senhor, o que o Senhor tem é melhor. O que Deus espera de mim? O que Deus espera de nós? Ele espera tão somente obediência, Ele espera tão somente fé, Ele espera tão somente dedicação, Ele espera tão somente entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia nele, e o mais Ele fará. Entrega tudo nas mãos do Senhor. Entrega a sua casa, entrega a esposa, esposo, entrega os filhos. Pai, eu não sei o que vai fazer, o que vai acontecer. Estamos há 1 ano e 10 dias trancados aqui, mas eu confio em Ti, Senhor. Eu confio que o Senhor tem o melhor para nós. Eu confio no Senhor. Sei que o Senhor vai fazer o resto. Sei que o Senhor vai fazer os meus olhos se encherem, os meus ouvidos, meu coração, porque eu tenho sido chamado segundo o Teu propósito, segundo o Teu plano. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que Deus tem é bem melhor. O que Deus tem é bem melhor. Senhor amado, eu Te agradeço pela Tua palavra, eu Te agradeço porque ela é inspiração. Eu Te agradeço porque a Tua palavra gera em nós a esperança. Eu Te agradeço porque a Tua palavra gera em nós o consolo. Eu Te agradeço, Deus, porque a Tua palavra gera em nós o desafio. E a minha oração neste momento é por esta casa que tem sido invadida por reclamação, por murmuração. Essa casa que não tem entendido por que ainda estão aqui na terra. Esta casa que não tem compreendido por que tem sido guardados. Se o Senhor tem guardado, é porque o Senhor tem algo grande. O Senhor tem um propósito com essa casa. O Senhor tem um propósito com esta família. Eu oro, Deus, para que esses dias de pandemia não sejam apenas de clausura, mas sejam de reflexão, para entender o que o Senhor tem e por que o Senhor tem nos guardado até o presente momento. Continua, Pai, com Tua mão estendida, continua com Tua graça, com a Tua misericórdia sobre esta vida e sobre esta família. Guarda-os no Teu amor, guarda-os no Teu temor, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, continua ministrando em nós e sobre nós, para o louvor da Tua glória. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E se puder, ore por mim. Se puder, ore pela minha casa. Oremos uns pelos outros. Deus te abençoe.